Então são duas frentes, duas possibilidades aí que a gente ataca no marketing digital. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre tráfego orgânico e tráfego pago. Esse tráfego que eu estou trazendo ali para cima do meu funil, ele pode ser um tráfego espontâneo, que ele vai vir com uma certa espontaneidade das pessoas, ou vai ser um tráfego pago, vai ser um tráfego onde eu forço a barra, onde eu literalmente me lanço na frente das pessoas para elas me verem, e aí elas vão ser expostas com base nessa ação que eu fiz ao meu funil. Tá? Não quer dizer que o orgânico ali, aquilo que a gente está chamando de orgânico, não custa nada. Porque para você gerar o tráfego orgânico, você precisa ter um bom material de comunicação, né? Você precisa ter conteúdo de qualidade, bons canais. Produzir coisas, produzir conteúdos de qualidade para gerar o tráfego orgânico já custa alguma coisa, né? Você já vai investir dinheiro. Para a gente entender por que tem essa distinção, né? O que é tráfego orgânico, o que é tráfego pago, a gente tem que entender uma outra coisa antes, que é algoritmo, né? O que é um algoritmo? Se o reino aí das mídias digitais não fosse o reino dos algoritmos, a gente não teria essa distinção de tráfego orgânico e tráfego pago. Só existe tráfego pago e orgânico porque existem algoritmos, né? E vamos entender como é que isso funciona. Algoritmo é uma expressão que significa, né, peguei no dicionário aqui, né, uma definição, um conjunto de regras e procedimentos lógicos, perfeitamente definidos, que levam à solução de um problema, em um número finito de etapas. Tá? Então, o que é um algoritmo, no final das contas? É uma receita, uma sequência de passos, uma sequência de etapas, ali, de procedimentos que você precisa realizar, seguindo algumas regras, para resolver um problema. Imagina o seguinte problema, você está dirigindo, seu carro está andando, está na rua, está dirigindo, trânsito e tal, e aí você percebe que furou o pneu, então você tem um problema. Agora você precisa de uma sequência de procedimentos lógicos perfeitamente definidos, né, para solucionar esse problema. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você sinaliza, diminui a velocidade, né, vai para o acostamento, para, aí você vai ver o que faz, né, se você vai chamar o seguro, se você vai trocar o pneu, se você vai para a oficina, ver a situação que está, né, ver o que você vai fazer. Percebe assim, ó, não tem um jeito só de resolver. Né? Não tem uma maneira só de resolver esse problema. Mas o algoritmo é a sequência de etapas que vão se desencadear a partir daí. Esse livro aqui é de um pensador bacana aí do nosso tempo, Yuval Harari. Ele tem 3 livros, né, que são sensacionais. Assim, eu recomendo sempre a leitura dos 3. Né? O Sapiens conta a história do passado, de como que a humanidade se desenvolveu desde que ela surgiu lá né, como espécie até chegar na complexidade que ela tem hoje, as revoluções pelas quais a gente passou, né? Vai contar no livro Sapiens. Depois ele escreveu esse livro aqui, onde ele fala do futuro, né? O que vai acontecer para o futuro, para onde a gente está indo e tal, que é esse chamado Homo Deus, né? Ele fala que a gente vai deixar de ser um pouco Homo Sapiens para ser Homo Deus, a gente vai ser um pouco mais poderoso aí do que a gente é hoje, né? E ele tem um terceiro livro que chama 21 Princípios para o Século XXI, né? Que ele fala daí do presente, de coisas que vão acontecer agora, nas próximas décadas e tal, né? Então é uma sequência de 3 livros, um sobre o passado, um sobre o presente, um sobre o futuro. Mas por que eu peguei esse daqui? Ele fala uma coisa aqui que é fantástica, assim, ó, nessa relação nossa com algoritmos, né, e com a tecnologia. O nosso corpo físico, ele é feito de algoritmos. A gente tem algoritmos dentro de nós. As nossas emoções, todas as emoções que a gente sente, né, são algoritmos que a evolução programou em nós. Então, o que é o medo que você sente diante de certas situações? É um algoritmo para resolver um problema. Então, seu corpo experimentou, né, os seus ancestrais, né, um problema de sobrevivência que ele resolveu, né, que a evolução resolveu implantando esse algoritmo em nós. Então, diante de algumas situações, vai disparar em você uma sequência de instruções e procedimentos que vão fazer você sentir medo. E aí, fazendo você sentir medo, você se mexe, sei lá, você sai daquela situação perigosa. A mesma coisa com alegria, com raiva, com tudo, né? Com amor, com qualquer sentimento, com qualquer emoção que possa invadir a gente. Que até pouco tempo, até uns anos, talvez algumas décadas atrás, esses algoritmos que estão em nós, né, no ser humano, são os melhores algoritmos que já existiu em tudo. Nenhuma outra espécie, né, nenhuma tecnologia até então tinha conseguido produzir algoritmos tão bons quanto esses, assim, né? Que favoreceu muito, pelo menos no que diz respeito a nós, né? A nossa vida, a nossa existência. A partir de uma certa altura, a gente já começa a ter algoritmos fora do nosso corpo e que funcionam melhor do que algumas coisas dentro de nós e que tomam decisões, resolvem problemas melhor do que os nossos algoritmos evolutivos que vieram com a gente. Para algumas coisas da nossa vida, a gente já não confia mais nas nossas emoções, a gente confia nas informações que a gente vê. Eu vou escolher um filme para assistir no Netflix, né? Eu não confio
mais tanto na emoção que eu tô no momento. Eu confio na recomendação que o Netflix está me fazendo, que às vezes ele tem mais chance de acertar do que eu. Se eu me meter a escolher um filme, eu vou escolher errado. E ele escolhe aquele que é o que eu iria gostar naquele momento. Então a gente já tem aí a possibilidade de enxergar, né, que algoritmos tecnológicos estão sendo mais poderosos do que aquele que a gente veio a ponto da gente abrir mão. Mas vamos entender qual é o problema aqui em questão. E o problema é o grande volume de informações. Ao mesmo tempo é solução e é problema, né? Faz parte desse mundo novo que a gente nunca teve acesso a tanta informação quanto a gente tem hoje. Se você pensar uma coisa como o YouTube, né, um repositório de vídeos, né, então se você começar a assistir todos os vídeos do YouTube hoje em velocidade 5 que fosse, você precisaria de algumas vidas, assim, talvez muitas vidas para conseguir assistir tudo. E conforme você vai assistindo, vai aparecendo mais, né? Aquele volume vai aumentando. Você nunca vai chegar no final, você não tem como consumir toda a informação que está ali à nossa disposição. É uma novidade do nosso tempo. O volume de informações é muito grande. Não que a gente não tivesse informação antes, né? Mas informação que a gente pudesse ter acesso, elas eram limitadas. Alguns séculos atrás, as pessoas poderiam ler todos os livros que existiam, né? Então eu li todos os livros, agora eu conheço tudo que existe. Hoje em dia, né, se você está lendo um livro, já está sendo publicado mais algumas dezenas aí, né? Não tem como você nem pensar em acompanhar. Então a gente resolveu primeiro o problema da disponibilidade, né? As informações estão disponíveis, elas estão aí, que antes não estavam. Só que a gente não resolveu ainda o problema do acesso, de repente, de como acessar, de como consumir, de como organizar esse volume grande de informações. A gente tem um volume astronômico de informação e ainda não estamos sabendo o que fazer com ela, né? E esse é o problema, essa é a questão que os algoritmos aí, de certa maneira, se propõem a solucionar, mas aí tem umas outras questões para a gente ponderar também. A gente vai focar no seguinte, ó, pensa nessas duas tecnologias que são as principais fontes de tráfegos na web, sistema de busca e rede social. Se eu tiver que trazer tráfego para o meu funil, esses são os dois lugares onde eu vou preferir buscar, né, as pessoas. Ou no site de busca, enquanto ela está navegando ali, ou na rede social, enquanto ela está olhando a timeline e vão aparecer os meus anúncios lá. Se a gente pensar nessas duas tecnologias, site de busca e rede social, as duas sofrem com esse grande volume de informações com que ela tem que gerenciar. O Google diz que ele indexa centenas de bilhões de páginas. Cara, é muita página na internet, né? Muito conteúdo, é muita informação que ele tem acesso. E ele precisa disponibilizar esses bilhões, centenas de bilhões de páginas que ele conhece para nós. Um Facebook, mesma coisa. Imagina a quantidade de postagens que aparecem ali, né? No Instagram, no Twitter, no LinkedIn. O tanto de gente que tem postando coisa, o tanto de foto que é subido o tempo todo. O volume de posts novos que aparecem o tempo todo. Então é um volume astronômico de informação que a plataforma tem, que está na mão dela, mas ela tem o desafio de apresentar essa informação para a gente de maneira eficiente, né? De uma maneira que a gente consiga absorver. Então esse é o problema que precisa ser resolvido, né, nessas plataformas. Imagina se o Google, se ele oferecesse para a gente esses resultados. Então você fez uma pesquisa lá, dentro das centenas de bilhões de páginas que ele conhece. Ele achou 10 mil, procurou lá marketing digital, ele achou, sei lá, 10 mil páginas. É muito mais do que isso, mas enfim, para exemplo serve, né? 10 mil páginas sobre esse assunto, ele tem que te mostrar essas 10 mil páginas. Em que ordem que ele mostra isso, né? Como que eu mostro para você de maneira eficiente as 10 mil páginas que eu encontrei? Se ele mostrasse em ordem alfabética, ia ser uma loucura, né? Estilo lista telefônica. A página que começa com A aparece em primeiro, depois a página que começa com B, com C. E se você quisesse procurar informação, você teria que olhar as 10 mil, né? Você teria que olhar o índice inteiro para tentar descobrir qual daquelas 10 mil lá, que está em ordem alfabética, é a que interessa para você. E em algum momento, os sistemas de busca já foram assim, né? Quando chegar a hora de falar de site de busca, eu vou retomar e vou mostrar isso para vocês. Era em ordem alfabética que as coisas apareciam. Não funciona, não tem como, assim, né? Se o Google te dá os 10 mil resultados em ordem alfabética, ou até em ordem cronológica, você teria o trabalho de olhar tudo. Você teria que passar pelo índice inteiro para daí você julgar qual é daquelas informações lá, aquela que você está procurando. Ele não ia resolver o problema da sua busca, né? Ele não ia responder a pergunta que você fez lá na caixa de busca dele. Como é que eu organizo esses 10 mil resultados que eu achei? De um jeito que fique eficiente para você, né? Que fique bom para você. A mesma coisa acontece com as redes sociais. Imagina o Instagram, Twitter, Facebook, tal, LinkedIn. Se todas as postagens de todas as pessoas e marcas com que você segue aparecessem na sua timeline.
timeline, se aparecesse tudo que todo mundo postou em ordem cronológica. Se ele assumisse esse compromisso com você de te mostrar tudo, a sua timeline ia virar um inferno. Se você ia abrir o Facebook, você ia querer sair dali o mais rápido possível. A sua timeline ia ficar insuportável. E já foi assim por um tempo. O Facebook por mais tempo, o Instagram, Twitter. Você entrava lá, era por ordem cronológica. As coisas mais novas iam aparecendo primeiro. Com o tempo, ele teve que repensar isso, porque não tem como. Se eu colocar em ordem cronológica, o usuário fica louco. Ele perde coisa importante. Começa a chegar coisa aqui que não é importante, as coisas importantes vão ficando para baixo. Percebe? Então é um problema que tem nas plataformas digitais. Você tem muito conteúdo, muita informação para mostrar em pouco espaço, em pouco tempo. Então tem que resolver isso de alguma maneira. E qual que é a solução, então, que essas empresas, que essas plataformas pensaram para esse mundo maluco aí, desse volume gigantesco de informação? Criaram algoritmos, sequências de instruções e procedimentos seguindo algumas regras, que filtram a informação para você e organiza essa informação em ordem de relevância. Essa palavra aí é a que mudou tudo. O Google, quando ele surgiu lá no final dos anos 1990, começo dos anos 2000, né, 98 para 2000, quando o Google apareceu, a sacada dele, o diferencial dele foi apresentar para nós as páginas em ordem de relevância. Ele quer responder isso, assim, na página mais relevante é a que tem que aparecer primeiro. Né? Em vez de aparecer em ordem alfabética ou ordem cronológica, o que for mais relevante aparece primeiro. A mesma coisa, Facebook, consequentemente o Instagram e tal, que é a mesma, basicamente a mesma lógica. Se eu não vou apresentar as coisas para você mais em ordem alfabética, né? Aliás, em ordem cronológica, eu vou apresentar em ordem de relevância. Eu vou ter que escolher qual é a postagem mais relevante para estar ali no primeiro lugar para você, né? Para começar a sua timeline com essa postagem mais relevante. Aí você vai scroll, né? Vai navegando ali com o dedo e vai vendo o que tem depois. A ideia é que aquilo que é mais importante apareça primeiro. Mas daí tem algumas vantagens e desvantagens desse mecanismo, tem toda uma reflexão que a gente pode e deve fazer a respeito disso. Quem que está determinando o que é relevante, né? Quem que escolhe qual é a coisa mais importante? No mundo pré-digital, quem escolhia o que é relevante para você, em uma boa parte, pelo menos, era você mesmo. Então você escolhia assistir televisão, você escolhia o canal. É claro que você não escolheu o que vem depois. Depois que você liga o canal, coisas começam a acontecer, né? Mas você podia escolher o canal. E aí é bom também, porque tinha um pouco de surpresa, né? Ele te mostrava algumas coisas ali que você não estava esperando, você acabava sendo exposto a informação nova, que não necessariamente você veria se não fosse ali por acaso, né? Mas você tinha um pouco mais de controle. Você escolhia o livro que você queria ler, o filme que você queria assistir e tal. Você tinha mais liberdade para fazer as suas escolhas, você determinava, mesmo que errando algumas vezes, né? O que você julgava importante e relevante para você. Deixava escapar um monte de coisa, perdia um monte de coisa, mas você tinha um pouco mais de controle em relação a isso. Quando a gente fala do algoritmo decidindo o que é relevante, é aquilo que ele fala no Homo Deus. Eu acredito que tem um algoritmo fora de mim que funciona melhor do que eu. Aí eu deixo ele escolher por mim. Ele vai determinar por mim o que é importante eu ver, o que é importante para mim. Então a gente vai ver alguns exemplos aí, né? Várias dessas plataformas, elas estão selecionando aquilo que eu deveria ver em meu nome. Ela escolhe aquilo que é mais importante. Se eu disser qual que é a desvantagem disso, são duas desvantagens grandes aí. A primeira desvantagem é que a gente não vê tudo. Se a plataforma que você está usando tem um algoritmo, já parte do princípio que ela não tem um compromisso de te mostrar tudo que está à sua disposição. Você só vai ver uma parte, ela vai filtrar, vai selecionar. Aquilo que é mais importante aparece, aquilo que não é importante, só se você fuçar muito. Só se você stalkear, entrar em perfil por perfil e ficar fuçando lá, senão aquilo simplesmente não vai te aparecer. A menos que você vá para centésima página de resultado do Google, né, tem sites que você não vai encontrar, que você não vai ver, né? Ele fica mais ou menos escondido ali no algoritmo. Então essa é uma desvantagem, a gente perde o ver tudo. Mas, por outro lado, a gente ganha um pouco de sanidade, né? Porque se eu tentasse ver tudo, eu ia ficar louco. Então é uma troca que às vezes é justa de fazer. Eu abro mão de ver tudo, mas eu vou ver uma curadoria, vou ver uma seleção, vou ver aquilo que tem mais chance de me agradar, né, de atender aquilo que eu estou procurando. E aí vem a segunda desvantagem. Esse algoritmo, ele começa a escolher as coisas não de acordo com a importância para mim só. O Facebook, o Google começa a usar esse algoritmo para escolher coisas para mostrar para mim que são bons para ele. Ele monta esse algoritmo de um jeito que vai selecionar aquilo que é relevante para mim, mas de um jeito que fique bom para ele, né, e não para mim. Como que isso acontece? Você entra no Facebook, você está navegando no Facebook, ele ganha dinheiro com a sua presença lá. Conforme você fica lá clicando em anúncio, consumindo informação, ele vai ganhando dinheiro. Então o que ele quer? Que você fique lá bastante tempo. Então ele vai começar a escolher coisas para colocar na sua timeline, ok, que são importantes, que são relevantes para você, mas que fazem você não sair, que não causem desconforto para você.
Se ele começar a colocar coisa desconfortável para você na sua timeline, se desestimula e resolve sair, né? Aí você não quer ficar lá, percebe? Então ele começa a tomar decisões no campo moral, né? No campo ético. O que moralmente você deveria ver? E ele começa a controlar seu humor, ele começa a controlar o seu espírito, seu estilo de vida, o que você pensa. Pensa assim, ó, você vai entrar no Facebook, dentro de tudo que todo mundo postou, certamente vai ter gente falando bem do Bolsonaro, vai ter gente falando mal do Bolsonaro, né? Vai ter gente falando bem do Lula, vai ter gente falando mal do Lula, né? O que é importante para você ver? O que você deveria ver dessas postagens aí? Às vezes eu acho que você deveria ver um pouquinho de tudo. Mas se o Facebook percebe que você não gosta do Bolsonaro, ele vai começar a esconder para você que estão falando bem dele, né? O Facebook percebe que você não gosta do Lula, ele vai começar a só mostrar para você coisas que metem o pau no Lula. Aí você vai ficando cada vez mais bravo com o Lula. E assim com qualquer um, com qualquer pessoa. Se você não gosta do Felipe Neto, o Facebook, o Instagram vai começar a mostrar coisa para você que é contra o Felipe Neto, que tá atacando o Felipe Neto. Ele vai te radicalizando, ele vai te levando pro extremo. Ele vai cada vez mais te isolando dentro daquilo que ele acredita que é o que te agrada. Ele vai querer te agradar, e esse é o mal do algoritmo. Quando ele começa a querer te agradar para você não sair, para você ficar lá mais tempo, ele te isola, né? Ele vai te blindando de ver outras coisas que você deveria ver, mas que te incomodariam e tal, e de repente te tiraria ali um pouco daquela navegação que você está fazendo, né? Quem se interessar por isso, ó, esse é o livro que propõe essa discussão. Esse livro chama O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você, né? As coisas que você não vê. É esse livro que dá aquela ideia de que esses algoritmos criam bolhas, né? Colocam a gente numa bolha. Então você fica numa bolha social. Você fica ali cercado só de postagens, de conteúdo, de pessoas que só falam coisas que você concorda, né? Você vai ficando cada vez mais fechado ali no seu mundinho, e é um risco que esses algoritmos causam para nós. Essa coisa decide eleição, né? Não só aqui, né? A gente já viu eleição nos Estados Unidos sendo decidida por esses algoritmos, o Brexit, e vai acontecer de novo por conta desses mecanismos aí que vão empurrando a gente para as nossas bolhas, né? E vão deixando as pessoas cada vez com uma visão mais radical, com uma visão mais limitada. Enfim, não tem como escapar hoje. Hoje esses algoritmos estão aí, né? Hoje é assim que a coisa funciona. A gente está, de certa maneira, refém dessas plataformas, a gente vive grande parte das nossas vidas lá, né? E tem algumas regras do algoritmo que é uma caixa preta que a gente não sabe, que a gente não conhece, e que vai tomar decisões para ele, para nós, né? E aí quando a gente cria a nossa conta lá, ali, concordo com os termos de uso, a gente está concordando em ser manipulado por esse algoritmo. Isso é o aspecto sociológico, né? Esse aspecto mais profundo dessa discussão a respeito do algoritmo. Vamos voltar para a nossa parte técnica aqui. Na parte técnica, então, a vantagem é que a gente tem um filtro e a desvantagem é que a gente não vê tudo, que uma parte das informações vai ficar escondida. A plataforma vai decidir qual parte é essa que a gente não vai ver, que vai ficar escondida de nós. Por isso acontece esse fenômeno que a Rafa falou. Quando você posta uma coisa na rede social, cada vez menos pessoas veem. Isso significa que o seu tráfego orgânico é cada vez menor. Você tem cada vez menos chance de organicamente impactar alguém. Pensa assim, ó, você entrou no Facebook, no Instagram, você entrou no Instagram e você tem um monte de postagens lá à sua disposição. Pega o que todo mundo postou nas últimas horas, né? Todas as marcas, as pessoas que você segue. Facinho a gente vai ver, tá seguindo 1.000, 2.000 pessoas e tal. Tem aquele monte de gente que você tá seguindo. Junta tudo que essas pessoas postaram. O Instagram, o algoritmo do Instagram tem que montar uma timeline para você. Quanto mais coisa ele tiver na mão, mais coisa ele vai ter que cortar. Então, quanto mais a gente publica no Instagram, menor é o tráfego orgânico que a gente tem, né, em geral. Né? No geral, quando o volume de postagens no Instagram cresce como um todo, o tráfego orgânico, né, a visualização daquelas postagens vão diminuindo, vão caindo. Eu lembro das primeiras vezes que eu dei essa aula, que eu falei desse assunto, a gente falava do Facebook ainda, o Instagram era uma coisa muito começando, a gente falava que o tráfego orgânico que o Facebook entregava era uma coisa que ficava entre 20% e 30%. Cara, isso é um sonho, isso é uma coisa hoje impensado, assim, né? O que significa isso, 20%, 30%? Significa que você tem 1.000 fãs, né? Você tem uma página no Instagram que você tem 1.000 fãs, ou 1.000 amigos. Você publica uma coisa nessa página ou para os seus amigos, 20% a 30% iam ver. Então, 200, 300 pessoas iam ver isso que você postou. Naturalmente, espontaneamente, né? As outras pessoas não iam ver porque o algoritmo tinha filtrado da timeline delas. Mas 20%, 30% era um número, era lindo, né? Era coisa maravilhosa. Conforme o volume de publicações foi aumentando no Facebook, depois no Instagram, esse número foi diminuindo. Aí a gente começa a falar de 15%, daqui a pouco começa a falar de 10%.
Hoje, como a Rafa falou, a gente fala de 5%. Então, você tem 1.000 pessoas no seu Instagram, 1.000 pessoas te seguindo, você posta uma coisa, organicamente, o tráfego orgânico que você vai conseguir se ninguém curtir, se ninguém compartilhar, se não tiver muito engajamento, 50, 100 pessoas, né? Não passa disso. Você não consegue atingir muito mais do que isso organicamente em cada postagem. O pessoal que trabalha com o YouTube, né, tá passando por isso também. O YouTube é mais sensível porque ele remunera as pessoas, né? Então a pessoa publica um vídeo lá, ela ganha dinheiro se aquele vídeo tiver acesso e tal, né? Só que esse vídeo aparece para cada vez menos pessoas, né? Como você tem cada vez mais vídeos dentro da plataforma, ele tem que deixar mais vídeos de fora. Ele tem que escolher justamente os melhores para colocar na timeline das pessoas, e alguns vão ficando de fora. Então você acaba tendo cada vez menos tráfego orgânico espontâneo, o algoritmo cada vez escolhe menos você, né, para mostrar para os seus amigos, porque ele tem outras coisas de outras pessoas para colocar no lugar. Tá? Então, o que é o tráfego orgânico no final das contas? Né? É esse tráfego que o algoritmo te entrega espontaneamente, é o filtro que ele fez. Então, assim, de tudo que eu tinha para mostrar para você, o algoritmo vai selecionar algumas coisas. Se ele te selecionar, você vai ter o tráfego orgânico. Né? Você vai conseguir ter esse tráfego orgânico. Se ele, por acaso ele não te selecionar, aí não tem. Aí aquilo não vai ser exibido, ninguém vai ver. Né? A coisa simplesmente não acontece. Aí essas empresas acabam unindo o útil ao agradável. Se elas resolveram o problema do grande volume de informação criando esse algoritmo que esconde coisa de nós, ela acaba criando um outro problema, né? Que é aquele problema de, mas eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu postei, como é que eu faço para as pessoas verem aquilo que eu postei, né? Que jeito que eu dou nisso? Aí, muito oportunamente, né? Todas elas, né? Google, Facebook, Twitter, o LinkedIn, que é da Microsoft, todas as plataformas aí sociais, o TikTok, Snapchat, todos eles têm um mecanismo que te permite furar a fila do algoritmo. Né? Se você quiser muito entrar no algoritmo, né, e você não está sendo selecionado organicamente, o que você pode fazer? Tem uma ferramenta aqui que você me paga alguns dólares e eu dou um jeito de colocar a sua postagem na timeline das pessoas. Vai sendo cada vez mais necessário a gente fazer isso, a gente pagar para entrar no algoritmo. Como o algoritmo vai ficando mais competitivo, né, vai ficando mais difícil de entrar lá espontaneamente, a brecha que vai abrindo, o caminho que vai abrindo é a parte paga. É você pagar para ele mostrar, mesmo que o algoritmo não tenha te selecionado ali, né, organicamente. É o que está acontecendo com o TikTok hoje. A galera está encantada com o TikTok, né? Por quê? Porque ele entrega tudo para todo mundo. Como você tem relativamente menos conteúdo lá dentro, né? O algoritmo não precisa filtrar tanto. Ele consegue mostrar o que é postado para quase todos os seus seguidores. Só que conforme o TikTok vai crescendo, não vai ter jeito. O que ele vai fazer? Vai chegar uma hora que ele vai ter que limitar o acesso. Vai ter que ter uma hora que ele vai limpar a timeline. Aí vai entrar no mesmo ciclo aí de Instagram, Facebook, né? YouTube. Enquanto a ferramenta é nova, que ela tem pouco conteúdo, vai. Mas depois o algoritmo vai cobrar o seu preço, não tem jeito. Tá? Então, tráfego orgânico, o que a gente chama de tráfego orgânico na internet? É você entender o algoritmo, saber como que esse algoritmo funciona e aí adequar o seu conteúdo a ele. Você vai fazer o que o algoritmo precisa para ele escolher você para mostrar na timeline das pessoas. Você vai tentar fazer um conteúdo que tem mais chance de passar pelo filtro do algoritmo. E aí cada plataforma, cada lugar que a gente for estudar vai ter o seu algoritmo, a gente vai conversar alguns detalhes a respeito disso. Tá? E no pago, é você usar os recursos de publicidade que a plataforma oferece. Todas essas plataformas, o Facebook, o Google, né? Quando eu falo Facebook, é Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Você entra numa plataforma lá que a gente vai conhecer e você faz um anúncio, né? Você paga lá literalmente para furar a fila do algoritmo. Né? A mesma coisa do Google Ads e tal. Você vai lá e paga para aquele seu conteúdo ser mostrado para mais pessoas. Para a gente ir terminando, eu vou mostrar só alguns exemplos desses algoritmos, tá? Começando aqui pelo exemplo do Google, né? Mas quando o Google surgiu, quando ele foi proposto, ele era um projeto de doutorado de dois carinhas lá que estavam estudando tecnologia lá no MIT, né, que é o Larry Page e o Sergey Brin. Esses dois caras fazendo doutorado, eles propuseram esse problema de pesquisa para ele, assim, né? Se não dá mais para mostrar as páginas da internet para as pessoas em ordem alfabética, porque tem muita página, não adianta eu fazer uma lista telefônica em ordem alfabética que eu não vou resolver o problema de ninguém, eu quero colocar isso em ordem de relevância. Mas como que eu sei? Como é que eu posso estabelecer um algoritmo, um método, para dizer qual é a página mais importante, qual é a página mais relevante? E aí eles criaram lá, final dos anos 90, esse algoritmo. É legal que o algoritmo às vezes tem nome, as empresas dão nome para os algoritmos. No caso do Google, ele chama PageRank, o ranking de páginas aí. Eles criaram esse algoritmo
que foi a primeira proposta assim, que eles criaram de como colocar as páginas em ordem de relevância, como determinar qual é a página mais relevante. Esse algoritmo está presente até hoje, ainda pesa no Google, ainda é um pouco assim que as páginas são organizadas lá dentro do resultado dele, mas não é o único mais. Ele fala que além do PageRank, ele usa mais de 200 outros critérios para estabelecer a relevância da página. Então essa página carrega rápido, ela tem segurança, tem um bom conteúdo, está adaptada para celular, enfim, então tem uma série de outras coisas que ele vai usar para determinar essa importância. Mas esse aqui é o ponto de partida. Seria o primeiro esboço de algoritmo para colocar as páginas na internet em ordem de importância. Aqui está explicado um pouco como que esse PageRank é gerado. Essas bolinhas aqui vão explicar para a gente. É como se cada bolinha dessa fosse uma página na internet. Então você pensa assim, ó, eu tenho essa página C, que ela é uma página que tem um PageRank alto, que ela tem uma relevância alta, de 34% aqui. Então por isso que ela é uma bolinha grande. A página B é uma bolinha maior, porque ela tem um pouquinho mais de relevância. Ela tem 38 aqui, 0,4 de relevância. Página E, amarelinha, ela é um pouco menor, porque ela é uma página que tem menos relevância. E como que essas relevâncias aqui são calculadas, né? Como que eles chegaram nisso? É uma somatória, tá aqui, né? Do número de links que existem para a sua página, então quantos links tem apontando para a sua página, e do PageRanking das páginas que estão te apontando esse link. Então é assim, ó, se eu tenho uma página grande apontando para uma outra página, significa que essa outra página é grande também, que ela é importante também. Então ele faz um cruzamento da relevância das outras páginas com o número de links que você está recebendo dessas páginas. Por que a página B aqui é a mais relevante? Porque ela está recebendo links, né? As setinhas aqui estão dizendo, de várias outras páginas, tem um monte de página apontando para ela, inclusive uma grandona. Inclusive tem uma página muito relevante que está apontando um link para ela. Então isso aumenta a relevância dela, faz ela ficar relevante. A página E, ela tem bastante link também apontando para ela. A B tem 7 links, a E aqui tem 6 links, né? Mas os links que estão apontando para E, as páginas que fazem link para a página E são páginas pouco relevantes, são páginas pequenas. Então ela tem um PageRank menor, né? Uma relevância menor. Se uma página B da vida faz um link para a página E, aí ela cresce em relevância. Então esse foi o algoritmo que o Google criou. Você entra no Google, procura marketing digital, ele vai pegar esse índice e vai ver qual que é aquela página que recebe mais links de páginas mais relevantes e vai colocar em primeiro lugar para você. Então assim, ó, se eu quero tráfego orgânico do Google, o que eu tenho que fazer? Me adequar a esses algoritmos, entender como esses 200 algoritmos aí funcionam e tentar fazer no meu site atender a essas demandas, né? Se minha página, meu site, meu blog tem a ver com esse algoritmo, né, ele vai ser privilegiado e vai aparecer organicamente para as pessoas. Se eu não conseguir, aí não tem jeito, eu tenho que ir para o tráfego pago. Aí eu tenho que fazer a parte aqui de furar a fila e pagar para o Google mostrar para as outras pessoas. Mais um exemplo aqui, ó. O Facebook, ele também no começo lá, ele criou um algoritmo chamado EdgeRank. Essa mesma lógica aqui ainda prevalece lá, tem mais um monte de outros critérios que ele usa hoje em dia, mas ainda tem essa pegada do EdgeRank. Isso foi para o Instagram também, né? O Instagram também bebe dessa fonte, é mais ou menos assim que as coisas acontecem lá. Que ele tem que selecionar o que ele vai te mostrar na timeline. Tudo que todo mundo postou, o que eu vou colocar na sua timeline e em que ordem, né? O que vai aparecer primeiro para você na timeline. Como que é esse algoritmo do Facebook e do Instagram, né? Ele é uma somatória também aqui que ele vai levar em conta 3 fatores, né? Então, três variáveis aqui que vão determinar se uma coisa vai passar ou não pelo filtro do algoritmo do Instagram. O primeiro é a afinidade. Então, se você tem afinidade com quem postou, o que significa ter afinidade com quem gostou? Vocês são próximos socialmente, conversam bastante, tem bastante amigo em comum, tudo que ele posta você curte, compartilha, comenta. Você interage bastante, visita bastante o perfil dele. Se você é próximo daquela pessoa, daquela marca, significa, né, o algoritmo vai entender que você tem afinidade com ela. Então, vai ter mais chance das postagens dela aparecer na sua timeline. Acho que todo mundo percebe isso, né? As pessoas com quem você interage mais, elas vão aparecendo mais na sua timeline. Segunda variável, segundo critério, o W ali, o weight, é o peso. Aí que é o barato, ó. Essa variável peso, ela favorece o Instagram e não nós. O que é o peso de uma publicação? O Instagram, o Facebook, ele pensa assim, ó, eu quero que as pessoas fiquem aqui. Quanto mais tempo essa postagem segurar a pessoa dentro do Facebook, dentro do Instagram, melhor. Então, se você faz uma postagem que segura a pessoa lá dentro,
aquela postagem tem mais peso, né? Se você faz uma postagem que leva as pessoas embora, aquela postagem tem menos peso. Por exemplo, você vai em algum lugar, pega um link de uma notícia, alguma coisa assim, vai no Facebook e posta o link dessa notícia. Só, né? Não comenta nada, não escreve nada, só pega o link daquela notícia e compartilha. Ou vai no YouTube, pega um link do YouTube, coloca no Facebook e compartilha o link do YouTube sem escrever nenhuma palavra a respeito daquilo. Essa é uma publicação que tem pouco peso. Por quê? Porque isso vai tirar as pessoas do Facebook. A pessoa vai clicar para ler sua notícia, vai clicar para assistir o YouTube, né? Então é uma postagem com baixo peso que tem menos chance de aparecer para as pessoas. Agora, se além de colocar o link, você escrever um pouquinho, né? Coloca ali 2, 3 linhas ali, olha essa notícia, fala isso, isso e aquilo, você aumentou o peso daquela publicação, porque tem mais chance da pessoa ficar ali um tempinho a mais. Quando você vai escrevendo textos originais, textos inéditos, junto com o seu link, a tendência é aumentar o peso. Se você tirar o link, então, colocar só o seu texto, melhor ainda, aquilo vai ter muito mais peso, porque vai segurar as pessoas lá lendo aquilo que você postou. Se você faz um textão, né, se você faz um texto grande, mais peso ainda. Aí que vai aparecer para mais gente. Vocês percebem isso? Que textão, quando você faz textão reclamando, xingando alguém, aparece para mais gente? Quando você pega um vídeo e posta esse vídeo diretamente dentro do Facebook, isso tem peso. Dentro do Instagram, né? Mesma coisa. Se você pensar em foto, né? Tá postando uma foto no Instagram ou no Facebook. Se é uma foto limpa, uma foto bonita, agradável, ela tem peso, ela vai aparecer para mais gente. Se você começa a encher de texto dentro dessa foto, escrever coisas, promoção, produto, preço, não sei o quê. Se você escreve coisas dentro da imagem, ele vai identificar que ali tem texto e aquilo perde peso. Aquilo vai ter menos peso do que uma foto limpa. Então, quanto mais limpa for a foto, mais peso, mais chance tem de você ter resultado orgânico dentro do Facebook e do Instagram. E aí são detalhes do algoritmo, né, que a gente vai conhecendo, vai mudando, de tempo em tempo esses pesos vão mudando. Ele não deixa muito claro, é uma coisa que a gente tem que ir experimentando, né? É tentativa e erro mesmo, para descobrir o que pesa mais e o que pesa menos. O último critério ali, a última variável, ela funciona ao contrário, ela vai diminuindo a chance conforme ela aumenta, que é o decaimento do tempo, né? O quanto o tempo passa. Quanto mais passa o tempo que essa postagem foi feita, menos chance ela tem de aparecer, né? Porque como é rede social e tal, por mais que seja em ordem de relevância, tem uma preocupação com a atualidade também. Tem que ser coisa recente, tem que ser coisa que foi postada há pouco tempo, senão não vai despertar o seu interesse. Então, quanto mais tempo faz que essa publicação foi feita, menos chance tem dela aparecer. E aí é legal da gente perceber também esse algoritmo funcionando, que é assim, ó. Imagina que você tem uma foto lá no seu Facebook, que é antiga, que você postou, tá lá e tal, há muito tempo, né? E ela passou algum tempo pela sua timeline, as pessoas comentaram, curtiram, e depois ela caiu no esquecimento e ficou lá. Por algum motivo, a sua avó entra no Facebook e acha essa foto e comenta, né? Oh, meu netinho lindo, né? Minha netinha linda. Pronto, essa foto volta. Ela volta a aparecer na timeline das pessoas, começa tudo de novo, né? As pessoas começam a comentar, começam a curtir tudo de novo, aquela foto antiga lá que você postou. Né? Por quê? Porque quando alguém entra lá e comenta, ela zerou essa variável, resetou aqui o decaimento do tempo, e aí voltou a pesar a afinidade e o peso que aquela foto, aquela postagem teve. Né? Mais alguns exemplos aqui que eu poderia citar, não vou me alongar em nenhum deles, né? Todo lugar, toda plataforma digital, de alguma maneira, vai ter um filtro desse, vai ter um algoritmo que seleciona aquilo que você vai ver espontaneamente e aquilo que você precisa furar a fila se você quer que as pessoas vejam. O YouTube funciona assim, ele vai te recomendar vídeos organicamente, né? Tem vídeo que naturalmente vão aparecer para você por conta do algoritmo, por conta do seu comportamento. Já tem casos que você vai ter que pagar, né? Que você vai ter que escolher, você vai ter que colocar dinheiro para que as pessoas vejam aquele vídeo que você postou e partir para o tráfego pago. O Netflix, mesma coisa, ele tem um algoritmo de recomendação, chama algoritmo de recomendação mesmo, né? Quando você abre a sua timeline lá do Netflix, ele te sugere ali uma seleção de filmes e séries, documentários e tal, que tem a ver com o seu histórico, tem a ver com o seu perfil. É o que ele acredita que você vai ver. Se algum produtor quer que o vídeo dele, que a série dele apareça em destaque ali no meio, tem que pagar, tem que destacar, né? Tem que conversar com o Netflix para furar a fila desse algoritmo. Mesma coisa, o Spotify, ele vai selecionar as músicas, os artistas que você deveria ver. Ele até faz uma seleção prévia para você, né? Você entra no Spotify, tem lá o seu mix, mix 1, 2, 3, 4, 5, né? Às vezes faz 5, 6 seleções de músicas lá que você poderia gostar, né? E aí se tem algum artista, alguma banda que quer se destacar dentro do Spotify, tem que furar a fila do algoritmo, tem que ir lá e fazer tráfego pago, né? Tem que pagar para mais gente ver. O site de comércio eletrônico em geral, Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, Amazon, que são marketplaces, né? Eles também funcionam assim. Você entra no site desse e procura geladeira.
Qual que é a geladeira que vai aparecer para você em primeiro lugar? Não é a mais cara, não é a mais barata, não é o último lançamento, não é a mais bonita, não é a mais feia, não é a maior, não é a menor. É uma série de informações que ele vai levar em conta para estabelecer qual que é a relevante, qual que é a mais relevante para você naquele momento. Se você quiser ver por ordem de preço, a mais barata, a mais cara, você tem que ir lá e filtrar, não, quero ver e tal, né? E para os anunciantes, para os fornecedores que colocam os produtos para vender lá, se eles quiserem destacar o produto além desse algoritmo orgânico, eles têm que pagar, tem que ir para a parte paga e transformar aquilo num anúncio que vai ser visto por mais gente. Mesma coisa o iFoods, né? O iFoods ele é um algoritmo de sugerir o que comer, né? Qual é a sua próxima refeição. Você entra ali, ele vai te sugerir. Você abriu o aplicativo, ele vai te sugerir alguns pratos, alguns restaurantes já que você tem. Você faz a busca, ele vai te mostrar alguma coisa com base em um algoritmo dele, de recomendação. Não é o prato mais caro, não é o mais barato, não é necessariamente o que está mais perto de você. É com base em uma série de informações que o algoritmo dele vai processar, ele vai te sugerir ali algumas coisas para comer. O dono do restaurante, né, a pessoa que está colocando seus pratos ali para vender dentro desse shopping, que é o iFoods, se ele entender como é o algoritmo, ele consegue forçar, né, fazer a coisa certa para o algoritmo recomendar sempre o prato dele, recomendar sempre o restaurante dele. Se não, ele vai ter que negociar uma condição comercial com o iFood, fazer anúncio, aceitar cupom, que daí a promoção que você faz é a parte paga, né, o tráfego pago que ele vai conseguir gerar dentro do iFood.